para a gente começar aqui, né? Então, eu queria entender com vocês, né, Heitor e Rafaela, qual que é o papel do IAC para a cana-de-açúcar, né? O que ele tem contribuído, né, o Instituto? O Instituto Agronômico trabalha com cana-de-açúcar desde o início do século passado, né? Então, nós temos trabalhos com melhoramento de cana, com a parte de fitotecnia e a parte de adubação, né? Nós temos algumas fotografias e ensaios de adubação de 1928 no campo. Então, nós temos um histórico grande nesse assunto. O Instituto Agronômico também participou do lançamento de muitas variedades de cana melhoradas, né? Desde a década de 1950 até o dia de hoje. Esse programa de melhoramento ele é contínuo, né? E ele vem lançando variedades melhoradas para o estado de São Paulo e para outros estados quando a cana se expandiu na região Centro-Sul. Então, a importância do trabalho de pesquisa do IAC para a cultura da cana-de-açúcar é muito, muito relevante. Que legal. E vocês conseguem dimensionar, assim, né, dessas variedades genéticas, né, que surgiram novas, né, vocês conseguem ter uma dimensão do quanto que isso fez com que se produzisse mais toneladas por hectare? Vocês têm uma ideia de como era lá, né, lá no início, né, quando iniciou os primeiros projetos e para quando que foi essa produtividade, né, para quanto que foi? Vocês têm esses números na mente? A cana-de-açúcar, nos anos 50, ela produzia 45, 50 toneladas por hectare. Tá? As variedades atuais, a produtividade, se bem manejada, se as condições climáticas estiverem bastante favoráveis, elas atingem facilmente 180 toneladas por hectare e até 200 toneladas por hectare. Então, isso reflete o trabalho de muita pesquisa que foi sendo feita pelo IAC e outras instituições também que participaram, inclusive privadas, né? Na pesquisa agrícola, agronômica, né? Então, o ganho de produtividade em toneladas por hectare foi muito representativo e o ganho de produtividade em açúcar por hectare também. Não atinge essa porcentagem de aumento, porque a cana-de-açúcar é uma cultura, uma planta, ela tem seus limites na concentração de açúcar, né? Mas, mesmo assim, os ganhos são muito consideráveis também em açúcar por tonelada de cana e, consequentemente, em açúcar por hectare. Que legal. E aí, como é que funciona, né, para esses projetos, né, que vocês fazem, né? Como é que eles chegam até até o produtor rural, né? Como é que é esse canal de comunicação? Como é que vocês atuam nisso? São vários canais, né? Como nós somos pesquisadores, a gente produz textos científicos que são direcionados aos pares, mas a gente produz recomendações técnicas, participamos de dias de campo. A gente participa de muitas palestras. O Centro de Cana-de-Açúcar e o Centro de Solos também, em Campinas, realizam eventos com palestras, né? Então, e também a gente atende bastante e-mails com telefonemas de perguntas de agricultores, de pessoas que querem ter informações. Que legal que eles acessam assim vocês, né? Isso é importante. E voltando ao assunto de adubação, uma comunicação importante que nós temos é o boletim 100 recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo. São mais de 200 culturas, né? Então são recomendações práticas que são direcionadas diretamente para o produtor, né? Então nós fazemos um pacote com todas as informações geradas na literatura, com vários estudos e projetos de pesquisa, condensamos em recomendações e elas são disponíveis aos agricultores. Legal. E esse boletim, ele tem uma atualização, ele é atualizado com... Ele é atualizado periodicamente, uma edição dele deve sair no final desse ano, no começo do ano que vem. Que legal. E aí, essas recomendações, ela vai incorporando as melhorias que vocês vão identificando, né, nas pesquisas, né? Ela vai sempre crescendo, eu imagino. Exatamente. E no ano passado nós fizemos um grupo de especialistas, né? Eu e a Rafaela estávamos nesse grupo e nós revisamos as recomendações de adubação para cana-de-açúcar com base nos dados mais recentes.
Que legal. Essa é uma coisa que eu acho que a gente vai colocar o link, né? Para o pessoal ter acesso. Nossa, bem bacana. Bom, e aí aproveitando, né, que você deu esse gancho, né, em relação ao boletim, eu imagino que dessas consolidações aí, o fato de vocês terem trabalhado, né, nessas recomendações, né, vocês chegaram aí em alguns, né, princípios, né, que podem ser recomendados, né, como técnicas de adubação, né, para adubação, fertilização, seja qual a terminologia que a gente possa usar, mas essas recomendações aí que o produtor rural pode seguir, né? E aí vocês conseguem, né, dizer quais são os principais aí que vocês têm em mente para canas? Podemos fazer um resumo rapidamente. Eu costumo dizer que o essencial é respeitar o básico, né? Então, existem alguns princípios que a gente precisa respeitar e seguir antes de inventar moda, né, em adubação, porque tem muita moda em agricultura, mas o essencial é a gente se ater ao básico, né? Então, colocando alguns pontos, o primeiro que nós temos que pensar na fertilidade do solo como um todo. Então, o solo não é só para suprir nutrientes, ele é para suprir água também, né? E por isso as raízes precisam se aprofundar no solo. Então, antes da gente pensar na adubação propriamente dita, com NPK, micronutrientes, etc., nós precisamos pensar em corrigir a acidez, colocar calcário e, no caso, quando é necessário, gesso para fazer com que o sistema radicular se aprofunde e as plantas absorvam água. Depois, nós temos que levar em consideração outro aspecto, que a fertilidade não é só química, ela também é biológica. Isso é um fator que nós temos dado muita ênfase mais recentemente, né? A preocupação com a biodiversidade, com a matéria orgânica do solo. Então, tem uma série de práticas no manejo da cultura que visam aumentar o teor de matéria orgânica do solo, fazer rotação de culturas, etc., que é extremamente importante para manter essa biodiversidade do solo. E depois, aí feito esse trabalho inicial, a gente pensa na adubação. Então, a adubação de cana-de-açúcar, ela leva em consideração dois aspectos que são essenciais. O primeiro é a análise do solo, que a gente vai aplicar aquilo que está faltando no solo, né? Se o solo já tiver os nutrientes, você não vai precisar aportá-los. E dependendo se ele tem mais ou menos, você vai ajustar a adubação com base na análise do solo. O segundo é a expectativa de produtividade, porque a cana ela tem uma gama, uma amplitude muito grande de produtividade. Cana em final do ciclo pode estar produzindo 50 toneladas, 40, 50, e a Rafaela mencionou que em situações ótimas 180. Então, como as plantas precisam de nutrientes dependendo da biomassa que elas conseguem produzir, as quantidades de adubo vão depender da expectativa de produção. Se você estiver adubando uma cana de final de ciclo, a necessidade vai ser pequena. Se você tiver uma cana de alta produtividade, vai ser maior. Então, esses são alguns princípios. Agora, voltando ao que nós estamos enfatizando mais recentemente, micronutrientes. As pesquisas mais antigas não mostravam que a cana respondia a micronutrientes ou respondia pouco em alguns lugares. Nós temos percebido que hoje existe uma resposta muito maior e mais ampla a micronutrientes, especialmente a zinco e boro, mas também em algumas situações a molibdênio e cobre. Então hoje não basta mais aplicar NPK, então nós temos que nos preocupar com micronutrientes se nós quisermos atingir aquelas produtividades que a Rafaela estava mencionando, né? E um outro aspecto que nós temos enfatizado recentemente é práticas para manter a fertilidade nas soqueiras, que a cana-de-açúcar, como você sabe, ela é plantada, depois você tem vários cortes até a reforma que vai acontecer lá pelo 7º, 8º ano, né, ou mais às vezes. O solo precisa ser mantido, porque ele vai se acidificando com o uso de fertilizantes nitrogenados, vai havendo perda de bases, as sucessivas colheitas vão removendo nutrientes
do solo, e o solo vai se empobrecendo. Então nós estamos enfatizando hoje a necessidade de aplicar calcário e gesso mais frequentemente, para que quando a planta chegar na época de reforma, o solo não esteja tão depauperado, mas principalmente aplicar fósforo nas soqueiras, que é uma prática que muitos produtores ainda não adotam, né? Então as plantas vão removendo fósforo ao longo do tempo, o solo vai se empobrecendo, isso provoca um aumento do declínio das soqueiras, né? Da velocidade de declínio da produtividade nas soqueiras. Então, nós estamos enfatizando esses aspectos, aplicar micronutrientes e cuidar mais da fertilidade do solo nas soqueiras. Olha, eu acho importante completar tudo que o Heitor falou, né, que as práticas elas estão todas interligadas. Então, não adianta você pensar super bem a adubação e esquecer do controle de conservação do solo, da erosão e tudo mais, como ele lembrou. Mas, falando agora do nosso caso, que é a parte de adubação e de fertilizantes, a gente gosta de lembrar que é um importante ponto de custos de produção. Tá? Então, a adubação ela tem que ser bem pensada, porque ela custa caro para a produção da matéria-prima, e a matéria-prima, o grande custo da produção de açúcar e de etanol vem do campo. Tá? Então, a parcela do custo envolvido na área de adubação, ela é impactante, ela é grande. Então, tem que ser realmente bem pensada e pensada em conjunto com todas as outras práticas. Então, a gente vê, normalmente, as pessoas se preocupam com a dose que eu quero aplicar, sabe? Tá bom, tem que se preocupar realmente com a dose, mas não unicamente com isso, né? Tem que se preocupar com a fonte, como você vai aplicar, você está aplicando na melhor época, se a cana está com raízes para absorver este fertilizante que você vai adicionar, enfim. As práticas, elas são todas interligadas e todas importantes. Não tem uma que seja mais importante do que a outra. Sim. Todas se complementam, né? Muito bom esse seu ponto, Rafaela, porque eu acho que a grande discussão, né, quando a gente entra, né, pro agro, né, é que não existe uma receita de bolo, né? E porque eu acho que, né, assim, falar de uma prática só, ela não vai dar o resultado, né? E a gente sabe que isso vem lá da base, né? Né, lá da teoria do barril, né? Então a gente sabe que vem tudo daí. Exatamente. Que a gente vai ter sempre aquele que você esquecer é o que vai te limitar, né? Aquilo que você não cuidar é o que vai limitar você ter a produtividade que você está buscando, né? Então, esses pontos que vocês colocam realmente são muito importantes. E aí, dentro, né, do que o Heitor, né, e você foi colocando, eu tenho, né, algumas dúvidas, né, que eu acho que faz sentido a gente aprofundar aqui. Quando a gente fala, né, de micronutrientes, né, que é uma coisa que antes não se via, né, para cana, né, que era, né, não era comum, e hoje a gente tem visto alguns produtores, né, buscando, né, o micronutriente, mas às vezes não entendendo, né, quando a gente conversa, né, com alguns dos nossos clientes, né, dos produtores que a gente tem, eles falam, eu preciso do NPK com micro, mas qual micronutriente, né, assim, a quantos por cento, né, você precisa, né, quanto que você precisa disso, qual que é a concentração? Então, a gente acaba tendo bastante dessas perguntas, porque começou a entrar na mente deles que se precisa do micro, mas às vezes as áreas de compra, né, e as pessoas não sabem o que exatamente, né, ou como esse micro vai ser utilizado. E aí o ponto que você colocou, né, eu acho que a gente tem duas formas, né, de usar esse micro, né, eu queria entender dos estudos que vocês têm feito, né, se existe estudo, né, na forma foliar, ou são só estudos, né, na parte de solo, né, e o que vocês têm visto aí, né, dos micros, né, tanto zinco, bório e molibdênio. De modo geral, a melhor maneira de aplicar os micronutrientes são via solo, né? Como as recomendações para zinco, por exemplo, dependendo da fertilidade do solo, obviamente, mas elas podem chegar a 10 kg de ZN por hectare, é uma dose bastante alta e às vezes você não consegue misturar esse zinco nas formas NPK. Então, para aplicar essas doses, às vezes é necessário você ter uma terceira caixa na adubadeira ou ter uma outra estratégia para colocar
o zinco no solo. Mas é importante que o zinco entre nessas quantidades grandes, especialmente no plantio da cana, porque ele vai ser incorporado ao solo, né? E aí depois, para culturas que ainda respondem ou que não foram bem adubadas no plantio, complementações foliares podem ser feitas. Mas, de modo geral, é importante que o zinco, especialmente, entre no plantio, porque são quantidades grandes e lá ele vai ficar dentro do sulco, onde as raízes vão aproveitá-lo durante todo o ciclo da cultura. Legal. Além do micronutriente utilizado para a produção da biomassa, que é esse que o Heitor se referiu, tem um enfoque atual que fala sobre a presença do micronutriente para incentivar a maturação, para incentivar o acúmulo de sacarose. Nesse caso, seria a aplicação de boro e molibdênio já próximo de uma fase de maturação da cana. Então, aí são também aplicações foliares, enfim, é um enfoque que está ainda em estudo, né? Aparentemente com perspectiva boa de realmente ajudar um pouco no acúmulo de sacarose, porém as recomendações ainda precisam ser melhor trabalhadas e melhor estudadas, mas existe esse enfoque também. Tá? Legal. Felizmente a gente tem bastante coisa para estudar ainda, viu? A gente acha que conhece bastante, mas toda hora aparece uma novidade e nós temos um novo desafio. Pois é, eu acho que o grande ponto, né, é isso, né, porque cada momento, né, e cada situação de mercado, né, eu acho que variabilidade nova, né, que é desenvolvida, né, também requer também, possibilita outras linhas, né, de estudo, né, então eu acho que é quase infinito, né, as possibilidades, né, em uma cultura só, né, imagina todas as outras, né, então eu acho que esse ponto é bastante importante. Mas eu queria aproveitar, né, o gancho da Rafaela, que ela mencionou sobre, né, coisas que ainda estão em estudo, né, e, né, que as recomendações, né, precisam ser melhor trabalhadas aí quando a gente fala de boro e molibdênio. E aí eu queria entender um pouquinho de vocês sobre as inovações, né, que vocês estão vendo. Lembrando que inovação nesse conceito não necessariamente é aquela coisa super tecnológica, né? Quando a gente fala em inovação, a gente pensa num celular, a gente pensa, né, na agricultura 4.0, mas quando a gente fala de inovação, ela pode ser também, ela pode se dar no processo, na maneira como eu faço, né? Então, né, ela é uma adequação de uma coisa que já existe, né? Na verdade, a inovação ela pode até ser entendida dessa forma, né? E eu queria que vocês dividissem aqui com a gente uma tendência que vocês têm visto de inovação para a cana-de-açúcar, né, na questão da nutrição vegetal, né? A procura por fontes mais eficientes, essa é uma tendência, né? Especialmente no caso do nitrogênio, que tem possibilidades de perdas por vários processos do solo, a procura de fontes que reduzam essas perdas é uma tendência firme, né? O enfoque, né? Você disse que inovação às vezes tem a ver com o processo, mas eu acho que o enfoque que nós estamos propondo agora é de você considerar a cultura durante todo o ciclo e não mais separar. Tem adubação de cana-planta, depois tem a adubação de soqueira, mas você pensar que há necessidade de manter a planta bem nutrida durante todo o ciclo, né, os sucessivos cortes, e manter a fertilidade também nos sucessivos cortes. Eu acho que esses são pontos que nós temos chamado a atenção e que podem dar resultados bastante interessantes para os produtores. E eu gosto de enfatizar também, eu vou repetir aqui a frase que eu falei no começo, né? Moderno é não esquecer o básico. Exato. É uma boa frase, uma boa frase. Eu acho também que uma outra tendência para o setor é o uso da vinhaça como um carregador dos nutrientes, de uma adubação completa, vamos dizer assim. Porque a vinhaça é um resíduo muito rico, porém ele não é completo. Então, existe uma tendência de
complementar a vinhaça com todos os nutrientes que a cana pode precisar e aplicá-la na linha da cana, não mais por aspersão, né, em área total, mas diretamente na linha da cana, e aí aproveitando melhor a vinhaça e também aproveitando a vinhaça como um veículo para carrear os outros nutrientes complementados que vêm de fertilizantes minerais. Essa também é uma tendência que vai se expandir nos próximos anos. Perfeito. E a gente tem visto, né, isso também, né, uma coisa que... E aí até muda como que os produtores vêm comprando, né, os fertilizantes, né, porque tem essa nova forma aí de fazer a aplicação, né? Então, a modificação nem sempre está no produto em si, né, de ter uma nova fonte, né, como o Heitor bem colocou, mas também eu acho que a maneira de se aplicar, ela faz, né, acaba fazendo a diferença e até entra no processo, né? E em outras culturas, por exemplo, a gente não vê isso acontecer, né, porque não tem aviário. Esse ponto que você chamou a atenção, já acho que é importante, que muitas vezes o setor de cana-de-açúcar nem se dá conta de que ele pratica uma coisa muito moderna, que é a reciclagem de nutrientes, né? Isso é feito em larga escala na cultura da cana-de-açúcar. Isso é muito moderno, né? Eu acho que uma outra preocupação que o setor passa a ter agora, principalmente com o RenovaBio, é a questão de emissões de gases de efeito estufa. Os fertilizantes, especialmente o fertilizante nitrogenado, tem um papel importante nessas emissões. Então, o controle de como as adubações são feitas, como aditivos podem ser acrescentados à adubação, essa questão de aplicação de fertilizantes junto com a vinhaça, tem questões de base importantes com relação às emissões de gases de efeito estufa, como reduzi-las, né? E esses aspectos os produtores hoje estão interessados, porque isso poderá eventualmente até gerar mais CBIOs, ou seja, você melhorando o manejo da sua adubação, você produzir um etanol com menores emissões de gases de efeito estufa que certamente resultarão em ganhos aí em termos de CBIOs, né? Legal. Muito bom. Você quer complementar com alguma coisa, Rafaela? Não, eu acho que a gente abordou bem as novidades, né? Toda essa parte ambiental, fertilizantes protegidos, elas vão estar em crescimento nos próximos anos, assim que a crise permitir. Tá? Então, eu acho que vem novidades por aí, novidades boas do ponto de vista ambiental, né, que vão tornar a cana cada vez mais sustentável. Ela já é uma cultura bem alta sustentabilidade, porém ela vai ficar ainda maior nos próximos anos. Sim. E aproveitando, né, eu acho que essa questão, né, assim que a crise permitir, né, eu acho que ela nos remete à safra agora, né, que começou aí, né, já tá rodando, e aí eu queria ver de vocês o que né, nesse cenário, né, onde a gente está, né, com bastante incerteza, né, mesmo, né, do que pode acontecer, né, tanto, né, em termos de financeiros, né, mas também eu acho que em termos sanitários, né, que é o momento que a gente está vivendo, né, tanto que estamos fazendo isso aqui, né, online, né, dentro desse momento, né, confuso, né, que se iniciou essa safra, queria ver com vocês recomendações, né, que vocês podem dar para o produtor nesse momento para que ajude, né, na produtividade dele, considerando, né, essa safra desafiadora aí para o pessoal de cana. Olha, para ajustar custos, né, a Rafaela chamou bem a atenção da importância da adubação no custo geral. Para ajustar custos, é importante ter uma ideia da fertilidade do solo. Então, o primeiro ponto é fazer uma análise de solo bem feita para saber quais são os principais fatores limitantes. Então, se você tiver que tomar uma decisão de, por exemplo, cortar investimento em adubação, você, com base na análise de solo, vê o que é mais limitante. E aí você coloca os seus recursos naqueles nutrientes que estão faltando ali, ou no calcário, ou no
fósforo, que estão faltando no solo, né? Então, o diagnóstico é muito importante nessa época de crise, porque não adianta você fazer um corte linear em todos os insumos, que muitas vezes você pode ganhar deixando de aplicar um nutriente e focando no outro. Perfeito, perfeito, eu falo. É uma visão, né? Assim, eu vou pelo mais limitante, né? Para me expor menos a risco e esse corte linear ele realmente não ajuda, né? Isso. Eu acho que o setor canavieiro este ano, esse período de crise, tirando as usinas que têm endividamento alto, principalmente endividamento em dólar, essas estão com uma situação preocupante. As demais, pelo fato de exportar açúcar, e o açúcar está com preço razoável no mercado internacional, então a remuneração do açúcar vai suprir o aumento dos custos de produção, suprir e sobrar. Então, o setor deve atravessar essa crise, se não ganhando muito dinheiro, mas pelo menos sobrevivendo de maneira digna, vamos dizer assim. Então, eu entendo que é um período que vai passar rapidinho, e a versatilidade do setor na questão de que o etanol, por exemplo, está bastante ruim, porque o mercado de etanol diminuiu, né? Os carros não saem mais com a mesma frequência, enfim, mas ele pode reverter para o açúcar, para a produção de açúcar. E isso dá uma versatilidade grande para o setor, né? Então, em períodos que o ano passado estava melhor produzir etanol, este ano está melhor produzir açúcar, então ele migra para produzir mais açúcar. Então, eu acho que vai enfrentar a crise de cabeça erguida, né? E com isso, se as usinas vão bem, os produtores rurais também acabam se saindo bem em conjunto, né? Tudo é interligado. Legal, muito obrigada. Acho que fiquei otimista, né? Assim, eu não estava olhando tão, né, dessa forma como você colocou, Rafael. Acho que esse olhar é importante, né? Também, né? A gente saber que vai vir, tá vindo, né? Um momento, estamos num momento difícil, né? Mas que tem sim, tem como enfrentar isso de uma maneira, né, digna, né? Como você comentou, né? Então, acho que foram muito boas as suas palavras, e também acho que, como o Heitor colocou, também foi muito sábio, né, a colocação dele, né? Acho que achei bem interessante, né, tudo que vocês colocaram, assim, aprendi bastante aqui hoje, né? E aí eu queria pedir para vocês, né, dividirem com a gente, né, os contatos, né, como é que, né, os produtores, né, ou como que, né, as usinas, né, os produtores podem ter acesso, né, a esses conteúdos que vocês mencionaram aqui, né? Acho que pode ser por e-mail, né? A gente deixa o e-mail. E aí eles tratam direto com vocês mesmo, ou tem uma área que ajuda vocês a dar essas respostas? Como que é? É mais fácil tratar diretamente, aí a gente redistribui, se for o caso. Eu acho que isso que vocês fazem, né, não é só uma questão profissional, né, mas eu vejo, né, na fala, né, de vocês tem bastante propósito, né, nisso, né, de contribuir para algo muito importante para o Brasil, né. A gente é um dos maiores produtores de cana, né, do mundo, né. A gente tem destaque, né, mundial nisso. A gente é um grande exportador, né, seja para fazer um combustível mais limpo, ou seja para, né, alimentar, né, porque querendo dar energia para as pessoas ou dar energia para os carros, seja para um, seja para outro, né? Eu acho que vocês têm uma contribuição muito boa para a sociedade, né? Então, acho que vocês têm um papel muito importante, né? De continuar, né? Com energia fazendo o que vocês fazem, né? Então, queria agradecer por toda a... Veste a camisa, Jéssica. A gente veste a camisa. Exatamente. Não só do Instituto, mas também, né, de alguém que quer fazer o país melhor, né? Que eu acho que é essa que a gente busca. Esse é um estímulo para a gente continuar trabalhando, né? Gente, muito obrigada pela contribuição de vocês.